Olá, vamos começar nossa conversa de hoje viajando lá para trás, para a fundação de uma civilização que, nossa, marcou demais a história. Roma Antiga. A história já começa com aquela lenda forte, né? Rômulo e Remo, os gêmeos, a loba. E aí Rômulo funda a cidade em 753 a.C., lá nas margens do rio Tibre. Quase um começo divino para um povo que ia conquistar tanta coisa. E o lugar, as Sete Colinas, não foi à toa, né? Dava uma defesa natural ótima. E olha que interessante, antes mesmo de virar potência, Roma já estava pegando influências tipo dos etruscos que ficavam ali ao norte. Eles deixaram coisas bem importantes, como o arco na arquitetura, sabe? Que permitiu fazer construções maiores e até sistema de esgoto, fundamental para a cidade crescer. O alfabeto latino também tem um pezinho lá. Ok, então vamos mergulhar nisso. A ideia hoje é seguir essa jornada incrível de Roma. Desde essas origens meio lendárias, passando pelos reis, a república que foi bem agitada, o império gigantesco, até a queda lá no acidente e o legado que a gente sente até hoje. Temos um resumo histórico bem completo para guiar essa nossa exploração. Essa trajetória é realmente fascinante. Pensar que Roma começa com uma comunidadezinha agrícola ali na Itália e se torna um império que dominou o Mediterrâneo todo e moldou, assim, profundamente a cultura, a política, o direito que no Ocidente. Vamos tentar analisar os pilares dessa transformação, né? A sociedade, a política, a força militar deles, a cultura, entender as causas e as consequências de cada fase. Bom, a primeira fase organizada que a gente tem é a monarquia, certo? Que vai de 753 a.C. até uns 509 a.C. Nesse tempo, parece que os reis tinham muito poder na mão. Mandavam no exército, no governo, eram a autoridade religiosa máxima, bem concentrado. Mas aí esse modelo caiu de um jeito meio dramático, né? Com o último rei, o Tarquínio, que tinha até apelido o Soberbo, parece que foi abuso de poder mesmo, a gota d'água para tirarem ele de lá. E com a queda do rei, o que nasce? A República Romana. Um período bem longo, super transformador, de 509 a.C. até 27 a.C. E o nome já é forte, res publica. Do latim, né? Quer dizer a coisa pública. A ideia era essa. O governo não é propriedade de um rei, é um assunto de todos os cidadãos. Pelo menos era para ser. Exato. Essa transição da monarquia para a república é um momento chave. Não foi só trocar quem manda, foi uma reestruturação pensada justamente para evitar outro Tarquínio. O medo da tirania foi o que levou a criar um sistema para dividir o poder. O Senado, que era formado pelas famílias mais ricas, os patrícios, virou o órgão central, para aconselhar, para decidir. E junto com o Senado criaram as magistraturas, cargos públicos com tempo limitado e funções bem específicas. Os cônsules eram os principais, geralmente 2 eleitos todo ano, para liderar o governo e o exército. Se você comparar com um rei que tinha poder para a vida toda e quase sem limite... Nossa, foi uma mudança radical. Nasceu da desconfiança mesmo do poder concentrado numa pessoa só. E essa divisão de poder já refletia uma sociedade que era bem separadinha em camadas, né? Como era isso? Exatamente. A sociedade romana era muito hierárquica, bem rígida mesmo. Lá no topo, os patrícios. A aristocracia que herdava tudo, donos das terras, controlavam a política, a religião. Aí tinha os clientes, que eram tipo dependentes dos patrícios. Precisavam de proteção, de apoio financeiro e em troca davam serviço, lealdade. A maior parte da galera livre mesmo eram os plebeus, pequenos agricultores, artesãos, comerciantes. E lá na base de tudo, sustentando a economia, os escravos. Eram vistos como propriedade, né? Geralmente prisioneiros de guerra ou filhos de escravos. Direito? Nenhum. E subir na vida era quase impossível. Uma estrutura bem clara. Mas você falou em cidadãos antes. Quem tinha direito político nessa república que estava começando? Isso mudou com o tempo? Boa pergunta. No comecinho da república, os direitos políticos plenos, votar, ser eleito para um cargo, era coisa só dos patrícios. Os plebeus, mesmo sendo livres, sendo cidadãos em certo sentido,
e, sendo a base do exército, ficavam de fora das decisões importantes. Claro que isso deu briga, né? Foram séculos de conflitos sociais, o que a gente chama de luta das ordens. Os plebeus tiveram que se organizar e pressionar muito por mais direitos. E o que eles conseguiram de mais importante nessa luta? Quais foram as grandes conquistas? Olha, duas foram assim, fundamentais. A primeira foi conseguir que as leis fossem escritas. A famosa Lei das 12 Tábuas, lá por 450 a.C. Ter a lei escrita e pública era uma segurança enorme, impedir que os juízes patrícios interpretassem tudo do jeito que quisessem contra os plebeus, sabe? E a segunda grande vitória foi criar os tribunos da plebe. Eram cargos eleitos só pelos plebeus. Esses caras tinham o poder de vetar, podiam barrar uma decisão do Senado ou de outro magistrado se achassem que ia prejudicar a plebe. O que é fascinante aqui é ver como essas lutas não só deram direitos, mas elas foram moldando as instituições da República. Deixaram tudo mais complexo e, em teoria, mais representativo. Embora na prática o Senado patrício continuou mandando muito por um bom tempo. O equilíbrio de poder era sempre tenso. E, enquanto rolava essa briga toda na política, como ficava a vida das mulheres nesse cenário? Mas olha, especialmente nas famílias ricas, da elite patrícia, as mulheres podiam sim ter educação, podiam ter propriedades e até uma influência social bem grande nos bastidores, né? Através dos maridos, dos filhos. Mas a política, a vida pública, era coisa de homem mesmo. Entendi. E essa sociedade toda, com essas tensões, com essas estruturas, começou a crescer muito, a se expandir. Qual foi o papel da escravidão nisso tudo? A escravidão foi central, absolutamente central para a economia e para a expansão de Roma. Conforme Roma ia conquistando mais terras nas guerras, um dos principais produtos dessa vitória era a gente. Prisioneiros de guerra que viravam escravos, um fluxo enorme. Eles eram a mão de obra principal nas grandes fazendas, os latifúndios da elite, trabalhavam nas minas, que era um trabalho brutal, e faziam de tudo nas cidades, nas casas dos ricos também. Então, quer dizer que a expansão militar alimentava diretamente a economia romana? Era um ciclo. Exatamente isso. Se a gente conecta os pontos, olha o ciclo. A conquista militar trazia escravos e terras. Os escravos trabalhavam nessas terras, ou em minas, ou em serviços, gerando riqueza para a elite. Essa riqueza financiava mais campanhas militares e sustentava o Estado. E mais campanhas traziam mais escravos e mais terras. Era um motor econômico poderoso. Mas, claro, isso criou uma dependência gigantesca desse sistema e aumentou a desigualdade de um jeito brutal. A necessidade de ter sempre mais escravos foi um dos motores da política agressiva de Roma lá fora. E olha, quando o ritmo das conquistas diminuiu, lá na frente, a crise desse sistema foi um fator bem importante para o declínio do Império. Esse ciclo de conquistas leva a gente para um momento, assim, decisivo na história de Roma. As Guerras Púnicas, a briga com Cartago. Sem dúvida, Cartago era outra grande potência ali no Mediterrâneo Ocidental. Uma cidade fenícia, muito forte no mar, lá no norte da África. Era o grande rival. As Guerras Púnicas foram 3 conflitos enormes, devastadores, entre Roma e Cartago. A Primeira Guerra, lá de 264 a 241 a.C., foi longa, custou caro, brigaram muito pela Sicília, Roma ganhou e ficou com a ilha. A Segunda Guerra, 218 a 201 a.C., é a mais famosa, né? Por causa do Aníbal, o general cartaginês genial. Ele invadiu a Itália por terra, cruzou os Alpes com elefantes e tudo. Ganhou batalhas incríveis na Itália, mas não conseguiu tomar Roma. E no fim, acabou derrotado lá na África mesmo. E a Terceira Guerra, 149 a 146 a.C., foi quase um massacre. Roma cercou Cartago e destruiu a cidade completamente. Vendeu os habitantes como escravos, transformou a área numa província romana, fim de papo para Cartago. Aqui é onde fica realmente interessante. O que significou, na prática, para Roma destruir Cartago desse jeito? Significou a supremacia, sem contestação. Roma virou a dona do Mediterrâneo Ocidental. Deixou de ser só uma força na Itália para ser a potência da região. Essa vitória não só tirou o maior rival do caminho, mas deu a Roma um controle
imenso sobre rotas de comércio, sobre recursos, sobre terras novas. Isso foi fundamental para a República e virando um império de verdade, mesmo que ainda tivesse as instituições republicanas ali, né? E esse sucesso militar de Roma não era sorte, viu? Tinha uma organização logística, tática, muito boa. As legiões eram disciplinadas, bem treinadas, oficiais competentes, como centuriões, e uma engenharia militar que construía estrada, ponte, fazia cerco, muito rápido e bem feito. As vitórias, como essa contra Cartago, traziam glória, claro, mas traziam principalmente uma enxurrada de riqueza, tesouros, impostos, terras e escravos. E isso ia mudando a própria sociedade e economia de Roma por dentro. Mas essa expansão toda, essa riqueza acumulada, acabou trazendo problema dentro de casa para a República, não foi? Como isso levou para a virada para o Império? Sim, o sucesso fora de Roma gerou crises internas muito sérias. As instituições da República, que foram pensadas para uma cidade-estado, não davam conta de governar um território gigante e cheio de gente diferente. Além disso, a riqueza e o poder militar ficaram muito concentrados na mão de generais. Generais vitoriosos, ambiciosos, que começaram a usar seus exércitos, que eram mais leais a eles do que ao Senado, para brigar pelo controle do Estado. Aí surgem figuras como Mário, Sila, Pompeu e o mais famoso, claro, Júlio César. César, depois de conquistar a Gália, ficou super popular, com um poder militar imenso. Ele desafiou o Senado, ganhou uma guerra civil contra o Pompeu e acabou sendo nomeado ditador vitalício. Isso, na prática, era o fim da República. Essa concentração de poder assustou uma parte do Senado, que acabou assassinando ele em 44 a.C., achando que iam restaurar a velha ordem. Só que o assassinato do César não restaurou nada, né? Pelo contrário, parece que abriu a porta para mais confusão ainda. Exatamente. A morte dele só começou outra rodada de guerras civis. E dessas brigas todas, quem saiu vitorioso foi um jovem, o Otávio, sobrinho neto e herdeiro que César tinha adotado. Depois que ele derrotou os rivais, principalmente o Marco Antônio e a Cleópatra lá no Egito, o Otávio consolidou o poder de um jeito muito esperto. Em 27 a.C., o Senado deu para ele o título de Augusto, que quer dizer o Venerável. E essa data marca o começo oficial do Império Romano. Ele teve o cuidado de não se chamar de rei, essa palavra ainda era muito mal vista em Roma, mas ele concentrou todos os poderes importantes na mão dele, militar, político, religioso. Governou como princeps, o primeiro cidadão, e o reinado longo dele começou a chamada Pax Romana, quase 200 anos, de 27 a.C. até 180 depois de Cristo, de relativa paz dentro do império, estabilidade, prosperidade. Foi aí que o império chegou no tamanho máximo e teve um florescimento cultural enorme. Analisando essa passagem, por que a República, que durou quase 500 anos, não conseguiu se adaptar? Porque a figura do imperador virou, assim, aparentemente, a solução. Olha, a República falhou basicamente por um problema de escala e de lealdade. As instituições antigas não conseguiam mais administrar as províncias distantes, cobrar imposto direito, manter a ordem num território tão grande. As brigas internas pelo poder viraram guerras civis horríveis, e os exércitos mudaram. Antes eram cidadãos soldados, agora eram profissionais, e a lealdade deles era com o general que prometia terra e saque, não mais com o Estado, com o Senado. Então, o que tudo isso significa? Significa que no meio daquele caos todo do século I a.C., a figura de um líder forte, um cara capaz de impor a ordem, de garantir a paz, o imperador, pareceu para muita gente a única saída. E o Augusto foi genial em apresentar o governo dele não como uma ruptura, mas como uma restauração da ordem. Ele manteve a fachada das instituições republicanas, o Senado continua existindo, por exemplo, mas na prática o poder de decisão estava todo com ele. E nesse império imenso, a cultura romana continuou se desenvolvendo, mas sempre com aquela conexão forte com a Grécia, né? Fortíssima. É impossível entender a cultura romana sem ver a influência grega. Era imensa. Os romanos admiravam demais a arte, a filosofia, a literatura, a mitologia grega.
Eles pegaram os deuses gregos e adaptaram, né? Júpiter é Zeus, Vênus é Afrodite. Imitaram estilos de arquitetura, de escultura, estudaram os filósofos gregos. Mas Roma não foi só uma cópia, não. Os romanos tinham um lado muito prático, de organização, de direito, de engenharia. O grande feito de Roma foi pegar essa herança grega riquíssima, misturar com as tradições e valores deles, e aí espalhar essa cultura greco-romana pelo império inteiro, com a língua latina, com as leis, com a administração, com as cidades que eles fundaram. Isso criou uma base cultural comum que uniu povos muito diferentes. E o legado disso está aí até hoje. Mas, como a gente sabe, nem esse império superpoderoso durou para sempre. Pelo menos a parte ocidental entrou em declínio. Quais foram os principais fatores para essa crise? Foi um processo longo, complexo, com muitas causas juntas, sabe? Durou séculos. Mas alguns pontos importantes foram: primeiro, o cristianismo. No começo foi perseguido, mas essa religião monoteísta, com um apelo popular muito forte e com valores que às vezes batiam de frente com a lealdade total ao imperador e aos deuses antigos, acabou ganhando muita força. Virou religião oficial no fim do século IV. Isso mudou muito a cultura e a ideologia do império. Segundo, a crise daquele modelo econômico baseado na escravidão. Lembra do ciclo? Quando as grandes guerras de conquista acabaram, lá pelo século II d.C., o fluxo de escravos novos diminuiu muito. Isso afetou a produção agrícola, gerou problema econômico. E terceiro, uma instabilidade política que virou crônica, especialmente a partir do século III. Guerra civil atrás de guerra civil pelo trono, imperador sendo assassinado, corrupção e uma pressão militar cada vez maior nas fronteiras. E essa crise toda levou a uma divisão formal do império? Foi isso? Sim, em 395 d.C., o imperador Teodósio dividiu oficialmente o império entre os dois filhos. A ideia era tentar fazer a administração e a defesa ficarem mais fáceis de gerenciar. Aí surgiu o Império Romano do Ocidente, com o capital que mudava entre Roma, Milão, Ravenna, e o Império Romano do Oriente, que depois a gente conhece como Império Bizantino, com a capital lá em Constantinopla. Só que a parte ocidental continuou enfraquecendo. E o que levou, finalmente, à chamada queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C. Essa data, 476, quando o último imperador do Ocidente, um menino chamado Rômulo Augustulo, foi tirado do poder por um líder militar germânico, o Odoacro, ela é o marco tradicional do fim, mas foi só o fim de um processo bem longo. As tais invasões bárbaras tiveram papel-chave nisso. E não foram só invasões militares organizadas, não. Foram também grandes migrações de povos germânicos, godos, vândalos, francos e outros grupos como os hunos. Essa galera estava fugindo de conflitos lá na Ásia Central, ou procurando terra, segurança, dentro das fronteiras do Império mesmo. Essas migrações, às vezes pacíficas, às vezes violentas, pressionaram demais o Império Ocidental que já estava fraco por dentro. Os exércitos romanos muitas vezes até incorporavam esses bárbaros, mas a lealdade era complicada, o controle central ia se perdendo. Isso levanta uma questão importante sobre o que veio depois, né? Exato. O que surgiu dessa fragmentação toda no Ocidente? Bom, com a autoridade do imperador desaparecendo no Ocidente, o poder se espalhou. Vários reinos germânicos surgiram nas antigas províncias romanas. E nesse cenário de insegurança, de fragmentação, duas práticas sociais e militares ficaram muito importantes, e elas já apontam para a Idade Média. Uma é o comitatus, que veio dos germânicos, era um laço de lealdade pessoal entre um chefe guerreiro e seus soldados, baseado na honra, proteção mútua, dividir o que conquistavam. A outra é o colonato. Isso já vinha crescendo no final do Império. Camponeses, que antes eram livres ou até ex-escravos, ficavam ligados à terra de um grande proprietário. Trabalhavam ali em troca de proteção e de uma parte da colheita. Essas relações pessoais de dependência e a terra virando a coisa mais importante para ter riqueza e poder, foram as sementinhas do sistema feudal que veio depois na Europa Ocidental. É super importante lembrar. Enquanto tudo isso acontecia no Ocidente, o Império Romano do Oriente, o Bizantino,
continuou firme e forte por mais 1000 anos. Nossa, que panorama incrível! De uma lenda lá no comecinho a um império que dominou o mundo conhecido. E a desintegração dele deu origem a uma nova era. O legado de Roma é muito visível, né? Em tantas áreas. A engenharia talvez seja o mais óbvio, as estradas que duram até hoje, os aquedutos gigantes, prédios como o Panteão, o Coliseu, mas também o direito romano, que é a base de muitos sistemas de lei que a gente usa hoje, e os princípios de administração pública, de organizar um Estado. Sem dúvida. O impacto cultural, político é imenso. E continua aí. As línguas que vieram do latim, português, espanhol, francês, italiano, romeno, são filhas diretas do latim que o povo falava no Império. Conceitos como república, senado, cidadania, império, província, tudo isso vem de Roma. A própria ideia de uma identidade cultural ocidental tem tudo a ver com essa mistura greco-romana que Roma fez e espalhou. As estruturas administrativas, legais, até o jeito de planejar cidades que Roma criou, continuam influenciando o nosso mundo de um jeito que a gente muitas vezes nem percebe. E para a gente fechar nossa conversa, talvez valha deixar uma reflexão no ar. Quando a gente olha para essa história tão longa e complexa de Roma, né? A ascensão, a queda, desde a República com as brigas sociais, a expansão, até o Império com a ordem e depois a fragmentação, que ecos ou lições a gente pode perceber disso? Será que esses ciclos de poder, os desafios de governar lugares imensos e diversos, ou as tensões que a desigualdade social e econômica criam, será que isso é coisa só do passado? Ou será que a gente consegue ver dinâmicas parecidas, mesmo que em contextos diferentes, nos desafios que a gente enfrenta hoje em dia? Fica aí a pergunta para a gente pensar.